Minha mãe disse que não iria comemorar o Dia das Mães conosco a não ser que fossemos à igreja dela. Ela se tornou outra pessoa depois que meu pai se foi. Minha esposa, 27F, e eu, 28M, sempre levamos nossas mães a um restaurante no fim de semana do Dia das Mães com nossos 2 filhos, e às vezes fazemos algo divertido depois, como ir ao cinema ou ficar no quintal. No entanto, as coisas têm sido difíceis para minha mãe desde que meu pai faleceu alguns anos atrás, e isso a levou a uma recaída no álcool, que ela havia parado de consumir por um tempo enquanto ele estava vivo, junto com depressão. As coisas começaram a melhorar quando uma amiga a convidou para ir à igreja, e ela tem frequentado há quase 2 anos, o que coincidiu com ela ter parado de beber de novo e com melhorias na sua saúde mental, já que ela se envolveu em aulas e grupos de apoio durante a semana. Contudo, isso trouxe alguns efeitos colaterais negativos que me levaram a estabelecer limites com ela. Minha mãe não foi criada em um ambiente religioso, mas começou a mudar depois de frequentar a igreja, o que mais tarde me levou a fazer esta postagem. Uma das primeiras coisas que ela passou a fazer foi criticar o rádio do meu carro por não tocar música cristã, enquanto eu a levava a consultas médicas, algo que ignorei porque quem dirige escolhe o rádio. Mas quando ela criticou minha esposa por não levar nossos filhos para a escola dominical da igreja dela, minha esposa me contou, e eu disse à minha mãe que, embora estivéssemos felizes por a igreja estar ajudando com a depressão dela e por ela ter parado de beber, nós pessoalmente não concordamos com a doutrinação de crianças, e ela não gostou da minha resposta. Ela disse que eu devia isso a ela, porque o marido dela não era salvo e não estaria no céu com ela, e ela não queria que o mesmo acontecesse com os netos. Mas, quando mantive minha posição, ela disse que eu estava falhando como pai antes de finalmente largar o assunto. Porém, quando ela criticou a maneira como minha esposa cria nossos filhos por quase 1 hora durante um jogo de beisebol do nosso filho, um jogo em que eu não estava presente e que a fez chorar, isso nos levou a estabelecer limites e a parar de levá-la ou informá-la sobre eventos esportivos das crianças. Nossa decisão também foi baseada na disposição recente da minha mãe em incomodar minha esposa, por mensagem, perguntando em quem ela votaria e por que votaria certo pela primeira vez, após explicar como tinha votado errado antes de ir à igreja. Minha esposa respondeu educadamente que não se sentia confortável discutindo política, mas minha mãe ignorou e continuou dizendo em quem ela deveria votar. E isso nos leva ao Dia das Mães. Quando estabelecemos limites, decidimos dar um tempo de levá-la aos eventos esportivos das crianças, mas mantivemos as reuniões familiares de feriado, Natal, Ação de Graças, Memorial Day, 4 de julho, etc., até que ela melhorasse. Mas, neste fim de semana, minha mãe ligou para minha esposa e disse que não queria ser incluída nas atividades do Dia das Mães, porque a igreja dela estava boicotando o Dia das Mães depois que a esposa do pastor falou sobre como muitas mulheres faltam à igreja para tomar café da manhã, quando Deus deve estar sempre em primeiro lugar, independentemente do feriado. Por isso, a igreja estava promovendo um almoço de Dia das Mães após o culto, onde as mães deveriam convidar suas famílias para a igreja naquele dia, e ela queria que fossemos com as crianças para ouvir uma mensagem de Deus sobre as mães. Mas quando minha esposa disse que conversaria comigo sobre isso, minha mãe a criticou por sempre ter que perguntar para mim, dizendo que ela precisava criar coragem, o que me incomodou bastante. Ela também disse que nossas crianças precisavam estar na igreja e que não passaria mais feriados conosco a menos que fossemos à igreja dela. Estou bastante irritado com ela neste momento. Então, em conclusão, aqui está minha dúvida. Minha esposa acha que devemos cortá-la permanentemente, mas eu sou responsável por levá-la às consultas médicas e pegar os remédios dela porque ela não pode dirigir, então isso torna um pouco complicado cortá-la completamente, já que a saúde dela depende de nós. Ela disse que não quer enfermeira nem casa de repouso. Mas, se não fosse por isso, eu estaria do lado da minha esposa. Minha esposa sugeriu a ideia de somente eu manter contato com minha mãe, exclusivamente para questões médicas, remédios, mas ela mesma não tem certeza e sugeriu que fizéssemos terapia sobre o assunto, e estou aberto a isso. Mas, enquanto procuramos opções de aconselhamento, quis perguntar ao Reddit caso alguém aqui também seja cuidador de uma pessoa difícil e como lidar quando o relacionamento muda. Agradeço qualquer e toda ajuda. Edit. 1 hora depois de fazer esta postagem, já valeu a pena. Outras pessoas sugeriram que minha mãe fosse levada às consultas médicas, remédios por amigos da igreja ou por um Uber, e eu nunca tinha pensado nisso antes dessa postagem. Minha esposa já considerou cortá-la e bloqueá-la no passado, mas sempre desistia por causa da cadeira de rodas da minha mãe e por querer tentar ser a pessoa madura. Mas agora ela está pronta para bloqueá-la e seguir em frente, e o único motivo de eu não ter cortado antes foi por causa da cadeira de rodas, até receber as sugestões de pedir para amigos da igreja ou Uber fazerem isso por nós, para não termos mais que tolerar esse comportamento. Minha mãe nunca foi assim antes de meu pai morrer e antes de começar a frequentar essa igreja, mas ela insiste que se deu conta de que o marido dela não estará no céu depois que ela se salvou. Então, ela quer que os netos vão para o céu com ela e disse que nós devemos isso a ela, levá-los à igreja.
Quando eu disse que discordamos da doutrinação infantil, especialmente com quanto o cristianismo pode afetar a mente caso nossos filhos queiram se assumir no futuro, ela me chamou de egoísta, entre outras coisas, e parece que ela está sendo guiada pelo trauma de perder o marido. Acho que essa igreja se tornou um mecanismo de enfrentamento doentio para o trauma emocional que ela viveu ao perder meu pai, especialmente depois que ela recusou terapia para tratar a depressão quando sugerimos isso logo após o falecimento. O mais louco é que a personalidade dela mudou completamente em menos de 2 anos desde que começou a frequentar essa igreja e se tornou cristã. Ela ficou obcecada com o inferno e com a ideia de que nossos filhos precisam ir à igreja para que não sejam separados dela no pós-vida, como foi o caso do pai que morreu sem salvação. E até mudou de partido político, tornando-se extremamente vocal, quando antes mal falava de política e era relativamente reservada. Atualização: 27 de abril de 2024. Algumas pessoas perguntaram o que acabamos fazendo, então quis dar uma atualização para aqueles que nos ajudaram. Mas antes disso, há algo que quero abordar. Muitas pessoas perguntaram por que eu não cortei minha mãe da nossa vida imediatamente depois que ela fez minha esposa chorar em um jogo de beisebol, e eu realmente considerei cortá-la quando aquilo aconteceu. No entanto, minha esposa discordou e disse que minha mãe precisava de apoio de 2 formas, vendo as crianças e sendo levada para fazer compras e ir ao médico ou farmácia. Estabelecemos o limite de não levá-la mais aos jogos dos nossos filhos, mas minha esposa também disse que permitir que ela visse as crianças nos feriados a ajudaria a superar a perda do marido, e acreditava que perder o acesso aos eventos esportivos a faria mudar. No entanto, o maior motivo pelo qual minha esposa não quis cortá-la foi porque ela também é cristã, e ficou feliz quando minha mãe se salvou, acreditando que deveríamos oferecer a outra face, apesar do incidente no beisebol, porque Deus nos amou quando nós não merecíamos. Então concordamos em apenas afastá-la dos eventos esportivos para ver se ela mudaria. Pessoalmente, eu não sou cristão, mas minha esposa e eu pensamos de forma semelhante. Ela odeia como muitos cristãos criticam gays e o aborto, e acredita que Deus ama todas as pessoas por quem elas são. Ela também disse que apoiaria totalmente nossos filhos caso eles quisessem se assumir no futuro. Isso me leva ao que aconteceu desde meu post original. Depois que minha mãe disse à minha esposa que ela precisava criar coragem e parar de levar todas as decisões até mim em conjunto, minha esposa chegou ao limite e quis cortá-lo oficialmente. E graças aos comentários úteis que nos orientaram sobre como mandar entregar os remédios dela e sugeriram que amigos da igreja ou um Uber a levassem ao médico, caso ela continuasse a abusar verbalmente da minha esposa e família, eu me sentei com minha mãe e apresentei essas opções. Ela não gostou de nada do que eu disse. Reiterou que eu estava falhando com meus filhos quando expliquei que não os levaríamos à igreja no Dia das Mães em troca dela não passar mais tempo com a nossa família, como ela havia ameaçado, porque tempo em família não é condicional. Quando perguntei como ela pôde simplesmente jogar fora quem ela era antes do vovô morrer, ela repetiu que se arrependia de ter aceitado Cristo depois que ele faleceu, e que ele não estava no céu por causa disso. Então, quando disse que não queria mais que eu a levasse para fazer compras ou ao médico, ela disse que eu não era mais filho dela, porque estava impedindo-a de estar com os netos. Ou seja, ela basicamente me deserdou, esperando que eu ceda e leve meus filhos à igreja no próximo Dia das Mães, e minha esposa e eu não temos planos de fazer isso. Tem sido muito difícil nesses últimos dias desde que conversamos, mas minha esposa apoia totalmente nosso limite e adicionou mais um motivo pelo qual chegou ao seu ponto de ruptura. Durante uma discussão recente entre minha esposa e minha mãe perguntou por que ela não levaria nossos filhos à igreja dela, ou a qualquer igreja, sendo que minha esposa é cristã. E minha esposa disse que não frequenta nenhuma igreja desde 2016, porque as igrejas nos Estados Unidos mudaram muito em muitos lugares. A igreja que ela frequentava começou a se tornar mais política, até o ponto de endossar o 45º presidente diretamente do púlpito durante sermões, e ocasionalmente fazer comentários sobre gays e aborto. Ela acredita que a igreja deveria ser sobre amor e não ódio, algo que muitas igrejas esqueceram desde 2016. Por esse motivo, minha esposa simplesmente lê a Bíblia em casa e disse que nunca mais entrará em uma igreja novamente, a não ser em um funeral, porque muitas igrejas hoje adoram Trump em vez de Deus. E minha mãe a chamou de cristã falsa, apesar de ela só ser cristã há 2 anos, desde que o vovô morreu, enquanto minha esposa é cristã há muito mais tempo. Planejamos manter firmemente nosso limite no Dia das Mães, mas honestamente dói ter sido deserdado. Então, se alguém tiver sugestões de como lidar com isso, eu agradeceria muito, embora minha esposa esteja sendo muito solidária, e estamos tentando descobrir como contar aos nossos filhos que a vovó provavelmente não fará mais parte das nossas vidas, além da importância de eles mesmos escolherem, ou não, uma religião, o que é justamente o motivo pelo qual estamos estabelecendo esse limite com a vovó. Se alguém também tiver sugestões de como falar com nossos filhos sobre isso, também ficaríamos muito gratos.